E aí, galerinha do segundo ano, tá tudo bem com vocês, gente? Olha só, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma aula de literatura. E hoje eu vou fazer a resolução de algumas questões do Enem, tá bom? Essas questões estão na apostila, no material de vocês, então pega aí tua apostila para você acompanhar, beleza? Vamos lá. Questão 3, está na página 76, tá bom? Olha só, aqui tem um texto 1, e essa questão, tanto o texto 1 como o texto 2, se referem à obra Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é a obra que eu comentei lá naquela aula sobre o pré-modernismo, a primeira aula, tá bom? Vamos lá. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Observem que no texto está falando sobre o momento final ali da guerra, né? Porque a Guerra de Canudos, que é a história que é contada no livro Os Sertões, é uma guerra em que acontece muitos conflitos na Bahia, na cidade de Canudos. E Euclides da Cunha vai então para fazer a reportagem, para cobrir essa guerra, né? E assim, como a gente consegue perceber aqui, as pessoas que moravam em Canudos, os sertanejos, né? Aqui está dizendo que eles resistiram até o último momento, até o esgotamento completo, ou seja, eles não se renderam. Aqui, logo no início, a gente tem uma metonímia, que é aquela figura de linguagem que representa ali o todo pela parte. Nesse caso aqui, ó, Canudos não se rendeu, ou seja, o povo representado aqui pela cidade, né? Então, aqui está dizendo que esses últimos 4, um velho, 2 homens e uma criança, são os remanescentes, digamos assim, né? Foram os quase remanescentes, porque foram os últimos que morreram, mas eles não se renderam, ou seja, eles lutaram até o fim. Então a gente tem aqui nesse texto um teor meio de bravura, de heroísmo, sabe? Demonstrando que eles foram guerreiros, foram lutadores mesmo perante esse conflito entre o povo e os soldados. Esse conflito da Guerra de Canudos, só para comentar rapidamente e contextualizar vocês, se refere ao conflito em que aconteceu porque lá tinha um líder que era o Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, ele, digamos que era meio que se considerava um profeta, ele dizia que as pessoas conseguiam a salvação por meio dele e tudo mais. Só que ele, além disso, ele queria, de certa maneira, colocar a monarquia, né? Sendo que o nosso novo contexto aqui brasileiro era a república, que era recentemente, então, instaurada, que havia sido instaurada, tá bom? Então, é por aí o caminho. Por conta disso, os militares foram, né, a favor do governo, obviamente, para guerrear contra esse povo que estava lá, certo? Muito bem, agora o texto 2. Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos, sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por ferimento e usando o uniforme da guarda católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada e de maneira tão trágica a sanguinosa guerra, que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses naquele recanto do território nacional. Observem que aqui já é um texto que comenta, já é um comentário sobre a guerra, sobre a história. E a gente percebe isso por meio das expressões opinativas que nós temos aqui. Olha só, 4 fanáticos, já temos aqui um adjetivo caracterizando essas pessoas, então já é um teor diferente do primeiro texto, né? Colocam aqui quem são essas pessoas, dizem que ele estava usando o uniforme da guarda católica, porque o Antônio Conselheiro era líder católico, né? Então a gente já percebe aqui essa marca. E aí a gente tem aqui no final, ó, novamente a ênfase é a questão do fanatismo, tá? Ou seja, é como se nesse texto eles colocassem o povo
lá de Canudos como fanáticos, porque de certa maneira eles estavam sendo guiados por Antônio Conselheiro, que era esse líder, como eu acabei de falar para vocês, né, de comentar, que era um líder religioso, que pregava que era profeta, que poderia dar salvação para o povo e etc e tal. Então, percebendo esses dois textos, agora vamos para o enunciado da questão. Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor, ou seja, cada texto aqui que a gente leu, que são diferentes, né? Cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente como fruto de quê? Então, observando, interpretando aqui, a gente percebe que no primeiro texto, a gente tem uma ideia de bravura, porque eles conseguiram lutar, foram guerrilheiros, não se renderam, foram até, como aqui tá falando, né, o esgotamento completo. Então a gente tem uma ideia de bravura, de homens que foram lutadores mesmo, né, meio que heróicos assim. Já aqui no segundo texto, a gente tem uma ideia de homens que tem a ver com a loucura, nos levando aqui para a letra E. Por quê? Por que é loucura, gente? Porque é como se essa palavra fanáticos aqui nos remetesse a essa ideia da loucura, porque é meio que eles estavam assim, sem noção, né? Sendo guiados por um cara que estava prometendo a salvação, sendo um mero homem e tudo mais. E aí a gente consegue perceber essa ideia da loucura aqui sendo colocada nesse texto 2, tá bom? Então, por isso, as duas palavras que mais se encaixam aqui são bravura e loucura. Letra E. Marca aí na tua apostila, tá bom? Se você ainda não fez esse exercício, marca aí. Questão 4 agora. Texto 1. O morcego. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo-o ainda igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Observem que, pelo linguajar, nós estamos falando, diante daqueles 4 autores que a gente estudou agora, né, os pré-modernistas, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato e Augusto dos Anjos, que eu falei para vocês na live. Observem que por essa linguagem nós estamos falando de Augusto dos Anjos, tá? O poeta que fala dos vermes, que fala dos corpos em decomposição, que tem um jeito meio macabro de falar, meio horroroso e tudo mais. Agora, levando isso em consideração, essa questão foi feita assim, ó. Aliás, tem o texto 2 ainda, né? Vamos lá. O lugar comum em que se converteu a imagem de um poeta doentio, com o gosto do macabro e do horroroso, dificulta que se veja na obra de Augusto dos Anjos o olhar clínico, o comportamento analítico, até mesmo certa frieza, certa impessoalidade científica. O que acontece? Nesse comentário está dizendo que o lugar comum, ou seja, o que se tornou ali tão usual que às vezes a gente nem se dá conta, que se converteu a imagem do poeta com o quê? Com que característica? Essa característica eu acabei de falar, do macabro, do horroroso, da linguagem macabra, né? Às vezes dificulta o nosso olhar para a gente perceber na obra dele, para a gente ter um olhar clínico e observar que ele fala também sobre o comportamento analítico, que ele fala sobre o ser humano, tá? Então observem aqui a questão. Em consonância, ou seja, de acordo com os comentários do texto 2 acerca da poética de Augusto dos Anjos, o poema O Morcego apresenta-se enquanto percepção do mundo como forma estética capaz de quê, gente? O que esse poema está fazendo? Esse poema do morcego. Ele consegue, letra D, abordar dilemas humanos universais a partir de um ponto de vista distanciado e analítico acerca do cotidiano. Por quê, professora? Olha só. Aqui está falando que o poema aborda dilemas humanos universais
a partir de um ponto de vista distanciado. Por quê, gente? Olha isso aqui. Vocês já viram alguém falando que nós, seres humanos, temos a nossa consciência como se fosse ali um ato ou com algo parecido a respeito de um morcego? Acho que não, né? E o Augusto dos Anjos faz isso. Ele consegue estabelecer essa metáfora quando ele fala aqui, ó, a consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. É como se quando a gente deita à noite, vem tudo na nossa cabeça. A gente lembra das coisas boas, das coisas ruins, dos problemas, das contas, dos amores, das raivas, de tudo. Então, é isso que ele está falando. Que essa consciência humana é como se fosse um morcego que entra no nosso quarto e olha aqui, ó, ele tenta tirar, ele olha, o morcego fica arrodeando aqui a rede dele, né? Circularmente sobre a minha rede. É igual ao nosso pensamento. Quando a gente deita, fica aqui, ó, circulando, andando na nossa cabeça, né? Então ele vem fazer essa metáfora da consciência humana como se fosse um morcego, ou seja, às vezes a gente olha para a linguagem dele e só presta atenção nisso, mas esse não é o foco, tá? É você observar que ele tem esse linguajar, mas ele também tem conteúdo, como é o caso desse poema aqui, nos fazendo uma comparação com as práticas, né? Aqui, ó, a prática do morcego de entrar no quarto de uma pessoa e ao mesmo tempo a questão da nossa consciência, tá bom? Então, essa daqui é a letra D. Marca aí na tua apostila, tá? Próxima. Questão 5. Esse lindo quadro aqui é o quadro da Tarsila do Amaral. É o quadro chamado Mamoeiro. Aqui tem um pé de mamão, né? Um mamoeiro. Observem que é bem brasileiro, né? Colorido, com as casinhas ali, com a ponte, com a fauna e a flora sendo representadas, né? Então, agora vamos para a questão. O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. Tomando como referência o quadro Mamoeiro, identifica-se que nas artes plásticas, olha só, aqui está falando do modernismo brasileiro. Nós ainda não entramos no modernismo, a gente está estudando o pré-modernismo. Obras aí que foram feitas no final do século XIX e início do século XX. E aqui a gente percebe que, mediante as vanguardas europeias, que eu já gravei essa aula, vocês devem ter visto, quem não viu, veja, tá? Extremamente importante. Professora Andréia também gravou, eu olhei a playlist de vocês e vi que ela também gravou sobre as vanguardas, então vejam essas duas aulas porque vão casar os conteúdos, tá bom? Essas vanguardas, elas influenciam o modernismo brasileiro. A gente pega o que tem fora, pega as tendências europeias e traz em forma de adaptação para a nossa arte. É isso que acontece. Por isso que é tão importante entendermos as vanguardas europeias. E é isso que vem acontecendo aqui. Então aqui é uma ponte para o nosso próximo conteúdo, que será o modernismo, conteúdo do terceiro bimestre, tá bom? Que nós vamos estudar efetivamente o modernismo brasileiro. Então observem que aqui está falando que nós temos essa influência das vanguardas. Observando esse quadro e lembrando lá das aulas que nós tivemos, né, gravada sobre as vanguardas europeias, o que a gente consegue perceber? Que esse mamoeiro aqui, esse quadro Mamoeiro da Tarsila do Amaral, faz referência, identifica-se com a forma estética, porque ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. Observem aqui, que a gente tem linhas retas, né, a ponte, a geometria aqui do telhado, aqui no mamoeiro, aqui, de certa maneira a gente consegue perceber uma ideia da geometria. E qual é a vanguarda europeia que tem a ver com a geometria, que tem a ver com essas formas geométricas? O cubismo, tá bom? Conseguiram perceber essa relação? Então a gente tem aí essas linhas, né, retas, além de falar sobre o cotidiano, que também é uma marca, tá? Das vanguardas, porque eles acabaram falando também sobre isso. Beleza? Maravilha. Agora vamos para a questão 6, que também tem a ver com essa ligação aí das vanguardas europeias. Aqui na imagem 1 temos a imagem O Grito, que eu falei lá na aula das vanguardas, onde a gente tem aqui uma tendência expressionista, que é a vanguarda do expressionismo,
que tem como palavra-chave a deformação. Então, se é deformado, é meio que caricatural, né, gente? Observem aqui essa pessoa, como ela nos lembra uma caricatura. Então, além disso, tem as cores fortes, tá? Um dinamismo aí presente, como a gente consegue perceber aqui nessa imagem do grito. E aqui do lado, nós temos o texto 2, que também é um quadro, e aí se chama A Rua Entra na Casa, de Umberto Boccioni, eu acho que é assim, é italiano, tá? Então, a rua entra na casa. É confuso, né? A gente fica assim tentando entender, mas olha só, é como se aqui fosse a rua e lá atrás tivessem várias casas e é meio que eles começam a se misturar. A rua e a casa começam a se misturar. Então, observem essas duas imagens. Vocês percebem que elas têm alguma semelhança pelas cores fortes, por essa ideia da deformação, né? Então, nos mostra aqui um pouco da estética expressionista. Então, vamos para a questão. Essa questão aqui é a questão 6 aí do material de vocês. Tendo como referência as imagens apresentadas, pode-se afirmar que, nesse caso, é a letra E. A imagem do artista Umberto Boccioni mostra uma cidade dinâmica e movimentada. Olha aqui a expressão dinâmica e movimentada. Então, galera, essas aqui são algumas questões que nós temos no material de vocês, tá? Que se referem a esse conteúdo que nós estudamos agora no segundo bimestre. Alguns dos conteúdos, na verdade, né? Então, respondam direitinho para que vocês possam estar preparados para o Enem com essas questões aqui e com as outras também que nós temos nos exercícios do material, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!